Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo para nossa primeira edição aqui do Plantão Glorioso, / pré-jogo, porque daqui a pouquinho, às 16 horas, teremos Botafogo e Criciúma, diretamente lá do estádio Heriberto Russi, né, o majestoso, mais conhecido como majestoso, né, Criciúma e Botafogo no caso. Mas enfim, vamos trazer aqui a provável escalação e o Botafogo pode vir aí com alguns desfalques, né? Já trouxe até o Guilherme no vídeo curto da manhã de hoje, que o Botafogo pode entrar com um time misto, poupar alguns jogadores por conta de desgaste. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, ver a provável escalação, ver um pouquinho do adversário também e falar um pouco, mais uma vez, nessa questão do Alan. Mais um dia a gente recebendo inúmeras mensagens aqui, essa situação do Alan, como é que tá a situação do Alan, o que houve com o Alan, portais vascaínos divulgando sobre o Alan. Enfim, a gente vai falar sobre esse assunto aqui com vocês. Nada mudou, zero preocupação, Alan tem pré-contrato com o Botafogo, enfim. Dentre esses outros assuntos a gente fala com vocês depois da vinheta. Já chega dando aquela moral pra gente que vocês dão todos os dias aqui. Deixando o like, se inscrevendo aqui no canal Gigante Glorioso. E você que é membro, né? Quer se tornar membro aqui do canal Gigante Glorioso, só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo. Pode participar nos nossos grupos de WhatsApp, aquele bate-papo que tem todo dia ali com a galera da família Gigante Glorioso, como a gente costuma chamar, né? Enfim, deixou o like, segue a gente também nas outras redes sociais que tá passando aqui embaixo. Meu Twitter, o Twitter do Guilherme, o X, né? Se vocês já se acostumaram a falar. X, Instagram, TikTok, enfim. Tudo lá para você acompanhar o Gigante Glorioso. Vamos falar desse pré-jogo aqui, né? Do Botafogo entra em campo daqui a pouquinho, às 16 horas, lá no estádio majestoso, né? O Heriberto Russi, para enfrentar a equipe do Criciúma, que vem de uma vitória de virada em cima do Atlético Goianiense, tá na 14ª colocação, vem em busca do resultado. O Botafogo precisa estar atento, não é um jogo fácil e a gente precisa entender também a situação de poupar jogadores, né? Vou até começar falando um pouquinho sobre o Criciúma, porque eu vi recentemente a coletiva do técnico Criciúma, Cláudio Tencati, e o Cláudio Tencati ele destaca alguns pontos, né? Porque ele foi questionado sobre a partida de hoje, né, contra o Botafogo, e aí na perspectiva dele, ele destacou alguns pontos ali sobre o Botafogo que ele acha talvez a equipe mais física do Campeonato Brasileiro. E aí ele coloca também algumas situações sobre a rodagem do elenco e como ele coloca essa rodagem como favorável para ele. Ele consegue ganhar jogadores fazendo essa rodagem do elenco. Eu quero usar esse exemplo para o Botafogo daqui a pouquinho também. Mas aí no caso dele, a gente aproveita para ver a equipe do Criciúma. Ele diz aqui sobre as mudanças na equipe do Criciúma que foram obrigados a fazer por conta de desgaste. E essa questão do desgaste, isso aí não é exclusividade, reclamação do Tite. Né? Isso não é exclusividade, reclamação do próprio Tencati, que nessa coletiva também fala sobre o desgaste do Campeonato Brasileiro, do calendário do futebol brasileiro. O próprio Arthur Jorge já falou, isso aí é enraizado no nosso futebol. O calendário do futebol brasileiro, ele é um problema. Isso aí é uma mudança que precisa ser feita já há muito tempo. Não é novidade para ninguém. Enfim, em cima desse problema, ele coloca aqui que a entrada do Marquinhos Gabriel, revezando ali com o Mateuzinho, o lance do Marcelo Hermes e a entrada do Trauco, você acaba ganhando peças ali para reposição. Ele cita até sobre o Newton também, o Newton que está emprestado para o Criciúma, mas não joga, porque teria que ter a multa lá de 1 milhão. Né? Enfim, o Newton não joga nessa partida, mas ele citou o Newton como exemplo de jogadores que, por conta dessa rodagem, acabam ganhando essa casca de titularidade. Como provável escalação do Criciúma, em cima disso que o próprio técnico falou, a gente pode ter aí o Gustavo, dando a escalação que o GE trouxe, mas eu acho que podem ocorrer algumas modificações, principalmente ali no lado esquerdo, no lugar do Marcelo Hermes, o próprio Trauco, né? Como o treinador meio que cantou a pedra que está conseguindo fazer esse revezamento, e o Trauco tem entrado bem. E aí o Criciúma viria com o Gustavo no gol, o Rodrigo e o Tobias Figueiredo na zaga, o Jonathan na lateral direita. O Jonathan, ex-Botafogo, quem não lembra do Jonathan, né? Jogou na Série B pelo Botafogo, depois se machucou, né? Infelizmente no momento que eu acho que o Jonathan estava até melhor, ele acaba se machucando e depois não volta mais. Mas foi um jogador que se entregou, né? Naquele mesmo momento, assim como o Barreto, que está aí também na provável escalação, né? Na volância. Jogador que os dois jogaram juntos no Botafogo naquela Série B e eu acho que honraram a camisa naquele momento. Mas o nível mudou, enfim, a gente já sabe. Vamos lá, do lado esquerdo aqui o GE coloca o Marcelo Hermes, mas eu acredito que ele vá com o Trauco, muito por conta desse revezamento, né? Ronald Lopes ali também, e o Mateuzinho e o Igor Meritão completam ali o meio-campo do Criciúma. O Mateuzinho também eu acho que pode rolar esse revezamento aí com o Marquinhos Gabriel. E na frente o Arthur Kaique com o Bolassi, que acho que é a grande atração aí
da equipe do Criciúma, né? Aquele cara pra gente ficar de olho, é um cara que realmente tem... Até ouvi um amigo Fabiano Bandeira falando isso, é um cara que não sente peso nenhum, cara. Eu comentava isso também quando assisti o jogo do Vasco, o cara em São Januário, deitando e rolando ali, dando giro. É um jogador que joga, parece que tá jogando se divertindo, né? O Bolassi. Então, esse tipo de jogador me preocupa. É um jogador pra gente ficar sempre atento, porque é um cara que não sente o peso, ele vai estar ali se divertindo, jogando de maneira irreverente e num descuido, esse tipo de jogador adora ser protagonista. Então, olho nele. E aí, já pegando o gancho, saindo do Criciúma, já vou falar agora do Botafogo, porque, como o Guilherme trouxe no Shorts mais cedo aqui no canal Gigante Glorioso, o Botafogo deve vir com um time misto, né? Bem provável que venha com um time misto por conta de desgastes desses jogadores. Precisa rodar o elenco. E aí, alguns desses nomes que podem começar no banco de reserva, entre eles aqui já vou falar primeiro do Luiz Henrique, que teve aí um edema leve na coxa. Então pode ser desses desfalques, deve começar no banco. Viajou, mas deve começar no banco para ter um tratamento e um cuidado melhor. Depois dele, a gente pode ter o Bastos também dando uma descansada. É um outro nome também que vem se desgastando bastante. Então a gente pode ter uma zaga aí com Lucas Halter e Alexander Barbosa. Outro nome é o do Damian Soares, que já está com uma certa idade, o desgaste dele é diferente, apesar de ser um jogador que se cuida, que se prepara bastante, mas não está acostumado com esse calendário do futebol brasileiro. Então pode estar sofrendo com esse desgaste também, deve ser um dos poupados para a partida de hoje. E aí, em contrapartida, a gente pode ter o retorno aí do Tiquinho Soares, né? Eu também esqueci de falar do Júnior Santos, é outro também que está bem desgastado, talvez seja essa opção aí do técnico Arthur Jorge, começar no banco. Vai depender da análise ali no núcleo de saúde e performance do Botafogo para poder determinar quais atletas têm condições de jogo e quais vão se desgastar demais se forem expostos ali aos 90 minutos. A gente tem também o retorno do Marçal, que provavelmente deve estar relacionado para a partida de hoje também. Então, assim, talvez o Cuiabano eu não sei se entra nessa linha do desgaste, não, mas pode ser que o Marçal ganhe minutagens hoje também. E aí, na nossa provável escalação, levando em consideração, claro, essa questão de você precisar poupar certos jogadores, na minha opinião, o Arthur Jorge deve vir com o John, Lucas Halter e o Alexander Barbosa ali no lugar do Bastos, Cuiabano no lado esquerdo, o Matheus Ponte ali fazendo a lateral direito, Marlon Freitas e Danilo Barbosa, ou Marlon Freitas e Gregory, enfim, aí vai depender muito do Arthur Jorge mesmo, Tietê, Oscar Romero, Júnior Santos e Tiquinho Soares. Até falei do Júnior Santos, que pode ser um desses que, por conta do desgaste, seja substituído, mas aí a gente leva em consideração a questão do Luiz Henrique, já está com edema, deve começar no banco, e aí você perde muita velocidade. Eu acho que ele deve manter o Júnior Santos talvez por alguns minutos, porque você entraria o quê? Com o Eduardo ali, teria que fazer algumas mudanças significativas ali. Enfim, vai depender do Arthur Jorge, tem diversas outras modificações que a gente poderia fazer aqui, mas a gente vai saber só de fato o que vai ser a escalação às 15 horas, né? Uma hora antes do Botafogo divulga a escalação para esse jogo contra o Criciúma. Quero ver a opinião de vocês aqui, como vocês montariam esse time, levando em consideração esses desgastes, né, cara? Porque é muito fácil, claro, pra gente falar que não tem que poupar ninguém, tem que ir com todo mundo, e aí lá na frente o jogador sofre uma lesão por conta desse desgaste, a gente ficar se lamentando aqui. Então tudo isso tem que ser considerado. Se tá entrando em consideração poupar jogadores por desgaste, é porque algum mapeamento do núcleo de saúde e performance, dos fisiologistas, foi detectado que certos estresses musculares podem acontecer se usarem esses jogadores por muito mais tempo. Então tem que ficar atento a isso. Uma hora antes da partida a gente vai saber definitivamente qual vai ser essa escalação. Mas antes eu quero ver a opinião de vocês aqui nos comentários, beleza? Sobre o caso Alan, só pra gente finalizar aqui, porque hoje de manhã foi caótico, o grupo do GG mandando link do Net Vasco, eu recebendo no meu WhatsApp particular, o Guilherme recebendo lá também, enfim, no nosso Instagram, todo mundo comentando. E, enfim, preocupados porque saiu na notícia do Net Vasco uma possível consulta ou uma possibilidade de proposta para o Alan. E a notícia que eles mandaram foi do Net Vasco, né? Que o Vasco estudaria fazer uma proposta pelo Alan, que tem pré-contrato com o Botafogo, claro, né? Notícia de hoje de manhã do Net Vasco. Claro, o Net Vasco ele é um portal do vascaíno que ele vai pegar ali notícias de diversos lugares. Essa fonte eles pegaram do vascaíno.net. E aí dizendo que o Pedrinho está em busca de reforços. Claro que o nome do Alan vai ser um desses nomes, sempre circulando ali. Mas galera, não mudou em nada. Alan está se preparando para se apresentar ao Botafogo no dia 1º de julho. Qualquer coisa diferente disso é especulação. Já trouxemos aqui ontem, o Guilherme trouxe aqui ontem. Qualquer coisa diferente disso é fantasia. Não há nada de concreto que impeça o Alan de se apresentar ao Botafogo no dia 1º de julho até o momento. Ponto. Qualquer coisa além disso
é só especulação. Não há coerência no presidente do clube chegar para a imprensa e falar que o clube está passando por dificuldades, que a SAF está quebrada, que, enfim, apresentar diversos outros problemas e em contrapartida você vai lá pagar uma multa, porque se fosse o caso do Vasco atravessar a situação do Alan, não seria de graça, né? Até a situação do Coutinho é turbulenta e olha que é um jogador que quer jogar no Vasco, já demonstrou esse interesse. A gente já trouxe aqui anteriormente falando sobre esse assunto, até no nosso outro canal Dois Toques, se você não conhece ainda, se inscreve lá no Dois Toques, a gente fala de futebol de uma maneira geral. Enfim, lá já abordamos muito essa questão do Coutinho, que tem sido um problema pro Vasco, não está sendo fácil pro Vasco trazer o Coutinho, imagina trazer o Alan, que já tem um pré-contrato com o Botafogo. Então, é uma situação que não nos preocupa muito mais os vascaínos que realmente estão precisando de reforços, estão passando por um problema terrível, problema que nós já passamos certas vezes, enfim. E hoje o Vasco sofre com isso, mas a situação do Alan, que é o que nos interessa, pode esquecer que por enquanto não mudou em nada. Alan tem pré-contrato com o Botafogo e dia 1º de julho a gente aguarda o Alan se apresentar, beleza? Bom, vou ficando por aqui, até mais tarde. Botafogo e Criciúma e Botafogo às 16 horas. E claro, depois dessa partida, live aqui no Gigante Glorioso. Eu e Guilherme Cardoso estaremos aqui para essa live pós-jogo, beleza? Forte abraço a todos vocês, saudações alvinegras. Fui, valeu!